duas primeiras para mim. Uma eu vou responder os dois, que eu chamo da questão da democracia direta nessas experiências autogestionárias, né? Evidentemente, é um grande desafio, né? É uma aprendizagem importantíssima. Tanto a União como o Movimento Nacional de Luta pela Moradia beberam muito da fonte uruguaia, que tem uma tecnologia, né, de democracia direta nos seus empreendimentos autogestionários, né? É uma tecnologia até bastante rígida, eu diria, no processo de produção desses empreendimentos, né? As comissões, pontuação, né? E aí, no final da obra, dependendo do seu envolvimento, dos pontos, do tempo que você deu ao processo, você sai na frente para a escolha da moradia. É complexo, não é uma coisa trivial, não. Uns obedecem mais rigidamente, outros menos. Mas as lideranças, né, que são agentes políticos, assim, depois de responder a sua segunda pergunta, na verdade, estão permanentemente, mesmo depois da finalização das obras, na chamada pós-ocupação, ainda num processo de formação política desses grupos, desses moradores. Não é nada trivial. E eu diria, volto ao tema que eu tinha falado, a propriedade privada é uma das grandes barreiras para a pós-ocupação. Porque quando pegam a chave, e aí agora é meu, e aqui, né, quem manda sou eu aqui dentro da minha casa, a coisa pega, né, no coletivo. Né, os projetos coletivos, normalmente, num primeiro momento, aqui no Rio aconteceu isso, na Jacarepaguá com a União, né? Ninguém mais quer ouvir falar em reunião. Olha, agora eu vou descansar de reunião, não me chame para reunião. Então, uma reação razoável, inclusive, porque eles passaram 7 anos lutando para produzir aquela casa sem um fim de semana. Né? Então, isso tudo faz parte da chamada democracia direta. Né? Agora, inegavelmente, é uma aprendizagem impressionante. Assim, até assim, o que significa, né, você contar com o outro, trocar o tempo de trabalho com o outro para produzir alguma coisa. Né? É alguma coisa que nunca tinha sido pensada dessa forma, né? Com financiamento público. Né? E aí eu junto com a sua pergunta interessante, depois eu volto na sua pergunta, que é a relação com o Estado. Né? Primeira hierarquia. No processo de produção, é óbvio que as lideranças têm um componente aí de formador, né? Que não se perde. Eles conseguem... Em São Paulo tem muito a formação de novas lideranças. Tem, né? Os empreendimentos vão formando novas lideranças que vão indo para os outros. Como tem um acúmulo muito grande em São Paulo, isso aconteceu. No Rio, como é muito menos empreendimento, né, está muito concentrado ainda na mão de poucas lideranças. Né? Isso é uma diferença. Mas isso depende também de todo o desdobramento dos processos. Mas a sua pergunta interessante é a relação com o Estado. E aí eu diria que há uma duplação política, né, desses movimentos. Né? Tem, ao mesmo tempo, uma participação e uma relação com, principalmente, vereadores, é inegável, as negociações, mudança de lei, Secretaria do Patrimônio da União, né? Eles vão tentando entender a externalidade, né, do Estado, quais são as instituições diretamente envolvidas com a produção da cidade, e vão utilizando isso, vão negociando e tal, lei e tal. Os conselhos todos, os movimentos estão em todos os conselhos, né? Estão sempre lá, eles disputam entre eles quem vai e quem não vai. Então tem isso, mas não é só isso, né? Tem relação direta. Tem um caso emblemático, em 1 minuto, que foi a maior crise na época, em 2009, Dilma ainda da Casa Civil, lança Minha Casa Minha Vida, em geral. Chama os 4 movimentos nacionais, o MTST ainda não tinha sido chamado ainda, os 4, sentam com ela na mesa, ela fala o seguinte: vocês querem o quê? Eu tenho 600 milhões para autogestão. Vocês querem direto para os movimentos ou querem que eu ponha no Fundo de Habitação Social, que foi a grande conquista do movimento de reforma urbana? Os movimentos saíram, discutiram entre eles, voltaram a falar: queremos direto. Foi um escândalo.
Nossa, os intelectuais, os acadêmicos acabaram com os movimentos, eles destruíram uma luta. Né? Ele falou assim, o que a gente faz com a base? Porque se vai para o fundo, porque a das empresas ela falou que é direto. Ela não falou que o 1 bilhão das empresas ia para o fundo, só ia para o fundo dos movimentos. O que vocês querem? Fortalecer o fundo? Ela falou, só o nosso dinheiro vai para o fundo? Né? Onde quem está no conselho do fundo também são as empresas, né? Para decidir a distribuição? Roubada? Só o nosso. Mas essas são as contradições, entendeu? E até hoje eles falam disso, porque aí nós enfraquecemos. Então, eles vivem um drama. Né? Então, isso é direto. E aí esquece o resto, os políticos e tal. Eles foram lá e decidiram. E faz parte, é isso. E aí, só fechando a pós-ocupação, que é o seguinte, o que a gente vê é que acabou um processo de aprendizagem importante, com moradia de qualidade, né? Começam as lideranças a pensar para além dos muros, para o bairro e tal. Mas um grande problema, que eu não acabei não desenvolvendo, não deu tempo aqui, é o trabalho. Né? A natureza do trabalho desses grupos, né? Envolvidos na autogestão habitacional. Afinal de contas, é um movimento de usuários de cidade ou um movimento de trabalhadores urbanos? Essa é uma pergunta que eles mesmos se enrolam. O movimento nacional aqui, né, reconstruiu sua agenda. O do Rio, por exemplo, de São Paulo, não, se entendendo como trabalhadores. E criou uma cooperativa de trabalho junto, Manuel Congo foi isso, junto com o empreendimento habitacional. Quem constrói, quem controla a obra é a cooperativa de construção do próprio movimento. Então, a gente tem um braço produtivo. Estou dando esse exemplo que, para mim, ele é estratégico e chave, né? Inclusive, teoricamente, para a gente. E eles sacaram isso na prática. Como é que você garante a sustentabilidade pós-ocupação, né, de um empreendimento que tinha um financiamento público, agora você tem a casa e tchau. O pessoal é catador, ninguém tem emprego, né? Como é que você mantém aquilo ali? E o condomínio? Né? Como está o drama de quem mora no Minha Casa Minha Vida, como o Jorge falou, lá em Santa Cruz. Ninguém paga. Né? É uma catástrofe. Né? Esse é um pulo do gato importante. São Paulo não deu o pulo do gato. Né? As pessoas continuam se virando, e aí isso fragiliza muito a autogestão. Muito. A continuidade e o desdobramento disso. Né? Então, o trabalho, na verdade, é uma questão central, né, nessas experiências, e é pouco discutida. Me perguntaram... você ainda perguntou assentamentos de Nova Iguaçu. Né? MST tem um assentamento na fronteira de Nova Iguaçu com Caxias, terra prometida há algum tempo, né? Estão lá produzindo farinha, enfim. Mas estão numa articulação grande com a cidade, interessante até. Estão até articulados com a ocupação Vitor Janotti na área portuária, tem pessoas do MST lá, né? Estão dando apoio ao movimento nacional em Caxias, que nesse que eu estou trabalhando, né? A parte agrícola, tem um projeto de produção agrícola no movimento urbano. Né? Então, essa discussão rural-urbano hoje está acontecendo na experiência do Rio de Janeiro, que eu acho que é muito interessante, né? E essa articulação com o MST, inclusive formação política e uma tecnologia também específica de organização, ela está entrando agora no movimento nacional aqui no Rio de Janeiro. Então, é algo muito recente, né? Eles querem ponto de venda dos produtos dele, porque aí a ocupação urbana tem um ponto estratégico, na Avenida Kennedy, né? Então, essa rede, como nós estamos pensando, rural, fronteira, Caxias e centro do Rio, é um desenho interessante de uma articulação política territorial que a gente está começando a desenhar, né? Mas é muito novo. Depois a gente possa te dar um contato. Hã? Foi incorporado de uma página. O quê? O quem? Esse loteamento. Terra Prometida. O Terra Prometida, lá lá na fronteira.
Bom, eu vou tentar também ser muito pontual aqui nas minhas reações, né? Primeiro, pergunta lá do Horácio, favela, comunidade, se uma certa difusão da categoria comunidade teria, que eu entendi a sua pergunta assim, se ela teria, de algum modo, contribuído para esvaziar vamos dizer, a luta em torno da urbanização de favelas, coisas e tal, né? Eu acho que talvez ela seja mais um sintoma, né? Quer dizer, você sabe que o uso mais recorrente de comunidade vai muito tem muito a ver com uma certa reação dos moradores ao aprofundamento do estigma da favela, né? E essa é uma disputa também no interior dos próprios movimentos sociais, quer dizer, venceu a continuidade do uso favela, né? Quer dizer, a palavra favela como alguma coisa que representa uma história, que tem uma continuidade, que interliga com os momentos lá dos anos 40, quando você começa a ter um associativismo de favelas, né? Mas, de qualquer modo, eu acho que fala bem do quanto essas representações, elas de fato refletem muito da relação do mundo popular com a cidade, né? De como é que está, no nosso caso, atravessado por essa perspectiva ecológica que eu, no início da minha intervenção, procurei conectar lá com a tradição de Chicago, né? Eu acho que, de fato, isso entrou com muita força, não só na sociologia, mas também no campo do serviço social, na perspectiva funcionalista com a qual a igreja, os poderes públicos, inclusive a PUC, tem uma importância grande nessa relação com o mundo popular, nessa leitura, né? Essa leitura ecológica do mundo popular, né? Que aqui no Rio vai ter uma importância muito grande, que acaba criando dificuldades, inclusive, de comunicação com a luta operária, né? Você segmenta muito, né? Esse é um nó aqui, que inclusive se reflete na própria lógica partidária, quer dizer, enquanto o PT estava crescendo em São Paulo, com uma força muito grande no ABC, coisa e tal, aqui você tinha o PDT, que era uma variante da esquerda, populista, coisa e tal, né? Quer dizer, o PT aqui teve muita dificuldade de fincar sua bandeira nos territórios populares. Isso tem a ver com essa história, né? E segue tendo, na verdade. A gente continua hoje com uma dificuldade muito grande, né? A gente sabe que é muito difícil entrar, né, no mundo popular, né? Enfim. Por outro lado, isso também tem a ver, Horácio, eu acho, com um tema que me preocupa muito, que é o que foi, né, a lógica do hiperlocalismo. O hiperlocalismo privilegiou essa ideia de favela a favela, né? Inclusive a própria representação política. Eu sou vereador representando o Morro do Urubu, não sei, o tema da favela como um tema transversal, ele perde força, né? Isso também é um dos efeitos, vamos dizer, perversos dessa lógica ou dessa perspectiva ecológica. Por isso, Jorge, na verdade, talvez eu não tenha sido suficientemente claro, quer dizer, não é que eu seja otimista, ao contrário, eu vejo com alguma esperança, quer dizer, uma ultrapassagem da própria categoria favela como instrumento de luta, porque eu acho que ela acaba encobrindo o tema da desigualdade urbana. Quer dizer, a questão não é exatamente se é cruzeiro, se é alemão, se é olaria. Tem um tema de desigualdade urbana que interessa aquela região como um todo, né? É nesse sentido, quer dizer, porque a armadilha foi tão poderosa que os próprios setores populares, suburbanos e moradores de favela, se dividiram em torno dessa categoria favela, como se ela fosse a categoria que devesse preponderar, né? Porque o estigma produz isso, né? Produz essas fronteiras, essas barreiras, né? Então, hoje você percebe por N razões, você percebe uma possibilidade de avanço numa agenda que vá no sentido de falar, bom, não importa se eu moro no bairro ou na favela, a gente tem uma agenda comum, né? Esse é um tema, não vou me aprofundar aqui porque não vai dar tempo. Policialização e militarização. Claro, eu quando falo em policialização, eu tenho ciência de que no nosso caso, como a polícia militar é que faz esse tipo de policiamento ostensivo, né, que às vezes aparece como policiamento de proximidade, né, a rigor uma militarização. Mas o que está por trás, eu acho, é menos... Quer dizer, porque inclusive existe um tema hoje que está colocado aqui no Rio, que é da Guarda Municipal poder ser armada.
né? E você podia imaginar que essa ocupação pode ser feita por um outro tipo de polícia, né? O problema é que o que está por trás, na verdade, né, e a UPP é um nó para a gente, na verdade, porque de um lado você vai dizer, bom, quem defende o modelo anterior, né, do tráfico com armamento ostensivo, coisa e tal, complicado, mas ao mesmo tempo o que está por trás dessa lógica de policiamento ostensivo é um mecanismo de controle social no momento em que aquela lógica anterior da favela já não tem mais a eficácia que teve, porque a favela era, quer dizer, é muito interessante olhar desse ângulo, quer dizer, a favela funcionou muito bem como mecanismo de controle social, inclusive na medida em que ela fazia com que o acesso à cidade fosse muito filtrado por políticas clientelistas, coisa e tal, né? Quer dizer, essa configuração ela se transforma na medida em que a gente vai avançando na redemocratização do país. Quer dizer, hoje você tem os territórios muito mais, de certo modo, muito mais livres. Você tem uma juventude que está se escolarizando, que está chegando na universidade, ainda que seja sempre muito ínfimo. O trabalho, inclusive, que se faz na Maré, que é um exemplo, né, de mobilização para chegar na universidade. Quer dizer, isso tudo muda muito a possibilidade de luta também a partir do território. O que significa que é necessário renovar os mecanismos de controle social. Quer dizer, esse é um ângulo. É claro que, oficialmente,